Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. E convido a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que por favor se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui em inscrever-se aqui embaixo em vermelho e venha fazer parte dessa nossa família. Ajude-me também a evangelizar, compartilhando, divulgando esse vídeo nosso aí nos seus grupos do WhatsApp, da paróquia, da família, do trabalho. Vamos evangelizar, fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda. Hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, estamos vivenciando a quarta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, lá no capítulo 13, versículos de 16 a 20, que vai nos dizer o seguinte: Naquele tempo, depois de ter lavado os pés dos discípulos, disse-lhe Jesus: Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Eu não falo isso de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come o pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então caminhando aí na nossa quarta semana da Páscoa. E somos convidados hoje a acolher a palavra de Deus, que nos convida a refletir aquilo que é essencial na vida de todo ser humano, mas principalmente na vida daqueles que se dispõem a poder seguir Jesus Cristo. A humildade. Palavrinha grande e repleta de significado também na nossa vida. Humildade vem de humus, terra. Ou seja, somos chamados a ter os pés no chão, mas o nosso olhar voltado para o céu, porque esse é o fim último de cada um de nós. E Jesus, então, vai nos dizer no evangelho que acabamos de ouvir: o discípulo, o servo, não é maior que o seu senhor. E é triste muitas vezes, principalmente no mundo, nessa sociedade a qual nós estamos inseridos, nós encontramos então uma mentalidade por aí de que nós devemos então aparecer, estar na mídia, estar ali nas redes sociais, primeira página de manchete, de tudo. E não é bem assim. Nós, enquanto discípulos, não podemos trazer isso para a nossa vida e muito menos para dentro das nossas comunidades. Quem tem que aparecer, se é que alguém deve aparecer, é Jesus Cristo. É Ele que entregou a sua vida por amor a cada um de nós. É Ele que é Deus. Nós somos seus servos. E servos que devemos então recordar aquilo que São Lucas nos diz. Ao final de fazer o nosso trabalho, colocar nos joelhos no chão e dizer: Senhor, não fiz nada mais daquilo que eu devia fazer. Sou um servo inútil. Fiz apenas aquilo que deveria ser feito. Olha que bonito. Então, humildade é isso. É você então não querer usurpar o lugar de Deus, mas ser apenas instrumento, canal da sua graça na vida dos irmãos. E olha só que o contexto que o Evangelho nos narra é logo após o lava-pés. Jesus, sendo mestre, sendo Deus, ele se inclinou, lavou os pés dos discípulos. Esse gesto profético de Jesus, meus queridos amados irmãos, tem que recuar na vida da nossa igreja, para que nós possamos então, ou melhor dizendo, não possamos esquecer jamais. E é por isso que nós vivenciamos aí, no nosso tríduo pascal, esse gesto do lava-pés. Infelizmente esse ano não foi possível, mas fica bem marcado na nossa memória. Então Jesus, ele assumiu aquela que era a postura, a missão de um escravo. Os escravos que lavavam os pés do seu senhor. Então, se Jesus, sendo Deus, ele se sujeitou a isso, quem dirá nós? Também devemos percorrer o mesmo caminho.
para que assim, meus queridos amados irmãos, Deus possa transparecer através do nosso ministério. Mas, continuando a palavra de Deus, nós temos então Jesus que continua dizendo para nós que quem o acolhe, não acolhe somente ele, mas acolhe também a Trindade, porque ele, o Pai e o Espírito são apenas um. Então, acolher Jesus é acolher a Trindade Santa, é acolher a comunidade de amor. E assim, meus queridos amados irmãos, somos chamados também a viver, a gerar essa comunhão, onde quer que estejamos, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. É assim que Deus então vai transparecer na nossa vida. E Jesus aqui diz: se vocês compreenderem viver isso, colocar em prática, vocês serão felizes. Então a felicidade não está em aparecer, mas sim em ser instrumento nas mãos de Deus. É esse o caminho que o Senhor apresenta para cada um de nós. A primeira leitura de hoje, extraído então do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos então Paulo e Barnabé que estão percorrendo cidades anunciando o Evangelho, a boa nova de Cristo. E olha que interessante, eles chegaram então lá em Antioquia da Pisídia e entram na sinagoga no dia de sábado, se sentam para ouvir a palavra de Deus. E ali então o chefe da sinagoga pergunta para eles: olha, se vocês têm algo para nos encorajar, encorajar o povo, podem falar. E Paulo então, que é versado, né, estudou numa das melhores escolas farisaicas, ele então vai fazer uma releitura desde da história da salvação, pegando desde o Egito, ou seja, da escravidão do Egito, da Páscoa judaica, até Jesus Cristo. Vai dizer então que Deus escolheu um povo, esse povo Deus libertou do Egito, que caminhou ali então, depois de acolher essa libertação, essa liberdade que Deus lhe ofertou, caminhou rumo à terra prometida durante tanto tempo, fez a experiência do maná, sofreram diante das lamúrias, e Deus ali suscitou juízes, profetas, e no fim dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de uma mulher, da Virgem Maria. Esse Filho de Deus que assumiu a nossa condição humana e veio nos apresentar um caminho, um projeto de vida, mas que não foi acolhido pelos seus e que ainda não é acolhido por muitos nos dias de hoje. Então, meus queridos amados irmãos, Paulo trabalha isso brilhantemente, anuncia o Cristo para todos aqueles e muitos vão abraçando a fé. E assim, então, nos dias de hoje, falta para nós pessoas que também, assim como Paulo, que possam evangelizar diante de todas as circunstâncias, não somente nos momentos alegres, felizes da vida, mas também nos momentos difíceis da nossa vida, como é esse que nós estamos passando, essa época de pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus. E assim, então, meus queridos e amados irmãos, fazendo esse encontro pessoal com Cristo, nós poderemos então fazer a mesma experiência do salmista hoje. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantar eternamente o amor de Deus, na alegria, na tristeza, assim como no casamento. Devemos em todas as circunstâncias elevar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, cantar eternamente esse amor, essa misericórdia de Deus que nos alcança e nos envolve. Para que assim, queridos amados irmãos, voltando então para o finalzinho do Evangelho de hoje, nós possamos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E que sentimento é esse? Ora, Jesus anuncia aqui no final do Evangelho que ele vai ser traído por aquele que comeu o mesmo pão com ele. Mas tudo isso para que se cumprisse a Escritura, vai dizer. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jesus diz isso para que quando acontecer, nós possamos crer que de fato Ele é. Ele é o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento, na sarça ardente para Moisés, um Deus que veio libertar esse povo das garras do faraó. É esse mesmo Deus que se faz presente em nossa vida em Jesus Cristo, que quer nos libertar também de toda escravidão do pecado, de toda dor, de todo sofrimento,
de toda e qualquer pandemia, mas para isso é preciso que nós façamos a nossa parte. É triste nós percebemos que quantas pessoas, diante do número crescente de mortos que está tendo com essa pandemia, as pessoas não estão levando a sério todas as orientações dadas pelas autoridades, sejam elas quem forem, não importa. Devemos preservar a vida, não somente a nossa, mas principalmente dos nossos irmãos, daqueles que estão no grupo de risco. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos, de coração aberto, acolher Jesus Cristo em nossa vida. Fazendo a sua experiência, iremos anunciá-lo como Paulo fez, cantaremos eternamente o seu louvor, como o salmista fez, e assim poderemos superar toda atitude de traição que, porventura, nós possamos experienciar, porque se Jesus foi traído, nós também somos traídos e seremos traídos. Mas devemos ter a nossa confiança sempre em Deus, porque Ele nos ensina a perdoar, porque Ele nos perdoou e também quer que nós façamos essa mesma experiência de dar o perdão àqueles que necessitam, mas que jamais deixemos de ver o seu amor, a sua misericórdia, a fraternidade. Que Maria Santíssima nos ajude a podermos então acolher a palavra do seu Filho Jesus e que ela possa então fecundar em boas obras em nossa vida, para que assim possamos ser sinal do seu Filho Jesus diante dessa sociedade de trevas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, muito obrigado a você, meu querido amado irmão, e vamos pedir a bênção de Deus para que Ele nos fortaleça e nos ajude a podermos superar toda e qualquer adversidade em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.